Olá! Nesta videoaula, vamos demonstrar como se faz um trabalho estatístico. Ressaltando que a estatística é um poderoso meio auxiliar, de que dispõe o administrador, para a tomada de decisões. Para facilitar o aprendizado desta aula, vamos estudar o seguinte caso. Antônio, sapateiro de uma cidade, resolveu montar uma pequena fábrica de calçados, para atender aos moradores do local. Decidiu inicialmente realizar uma produção em pequena escala, cerca de 500 pares mensais, que pretende vender a seus clientes. Para realizar este empreendimento, Antônio precisa saber de que tamanhos serão esses pares. Para responder a esta questão, Antônio resolveu fazer um levantamento por amostragem. A amostragem é o levantamento estatístico, em que apenas uma parte da população é investigada. No caso, em estudo, a população seria de 2.000 clientes. A amostragem seria de 300 clientes que vão ser consultados. A seleção de uma amostra, no domínio estatístico, é baseada em rigorosos princípios de probabilidade. Vale esclarecer que a estatística, no seu sentido científico, não reconhece a amostra não probabilística. Para fazer a coleta de dados, Antônio remeteu questionários pelo correio aos 300 clientes relacionados, realizando, assim, uma coleta de dados direta. A coleta de dados é a obtenção e registro sistemático de dados, com um objetivo determinado, podendo ser direta ou indireta. Ao receber de volta os questionários, que havia enviado aos clientes, Antônio passou os dados para uma planilha eletrônica. Os dados apresentados desta forma, sem observar alguma ordem, são chamados dados brutos. Para fazer o levantamento estatístico, a partir destes dados brutos, Antônio deverá proceder da seguinte forma: selecionar os números dos sapatos dos 300 clientes e classificá-los em ordem crescente. Após a classificação, obtemos um conjunto ordenado, que recebe o nome de rol. Observe que no rol dos números de calçados, usados pelos clientes de Antônio, o menor número é o 31, e o maior é o 44. Rol é, portanto, o conjunto de números de uma amostra, seguindo rigorosamente certa ordem, que poderá ser crescente, como neste caso, ou decrescente. Observe que este rol foi feito na planilha 1. E o primeiro número de sapato está na célula D5. O último número está na célula D304. Nesta planilha 2, com base no rol obtido na planilha 1, Antônio organizou a tabela acima. Para finalizar esta tabela, falta Antônio contar no rol a quantidade de calçados por número. Veja a seguir como utilizar a função conte.c da planilha eletrônica para contar o total de calçados por número. Selecione a célula C5. Selecione Inserir função.
Abra esta caixa de opções, para escolher uma categoria. Selecione a categoria Estatística. Selecione a função Conte.c. Insira nesta caixa o intervalo de células de referência. Neste intervalo, deve ser inserida a referência correspondente às células que se deseja contar, e que não estão em branco. Selecione a planilha 1, para referenciar o rol dos números dos calçados. Observe que após este procedimento, o intervalo já está fazendo referência à planilha 1. Estando na planilha 1, selecione a célula D5, para fazer referência à primeira célula do intervalo. Estenda a seleção até a célula D304, para fazer referência à última célula do intervalo. Observe que agora, o intervalo foi completado com a célula D304. A próxima etapa será estabelecer o critério. Ou seja, definir quais as células que serão contadas. Digite aqui o número do calçado a ser contado dentro do intervalo. Neste caso, o critério estabelecido determina que serão contados no intervalo todos os calçados de número 31. Como resultado da função, obtivemos na célula C5, um total de 10 calçados de número 31. Falta agora contar os calçados de número 32. Para isso, acrescente mais uma função Conte.c, para contar os calçados de número 32. Para facilitar o trabalho, siga os passos seguintes, utilizando parte da função Conte.c, já existente. Substitua o número 31 por 32. Após substituir 31 por 32, pressione Enter para inserir a função completa na célula C5. Como resultado da função, temos o total de 18 calçados com números 31 e 32. Para contar os demais números de calçados, repita nas células seguintes o mesmo procedimento feito na célula C5. Após contar a quantidade de clientes que usam os calçados indicados, aplique a função soma na célula C12 para obter o total. Selecione o intervalo a ser somado. Pressione Enter para incorporar a função soma à célula C12. O total retornado confere com os 300 clientes que foram consultados. O próximo passo será gerar um gráfico com base nos dados desta tabela. Para elaborar o gráfico, selecione os dados da tabela. Em seguida, selecione o assistente de gráfico. Agora,
Prossiga executando as seguintes etapas. Selecione o tipo de gráfico. Digite aqui o título do gráfico. A seguir, escolha o local